A teoria do astronauta antigo. Diz Erich von Däniken: acho que há milhares de anos alguns extraterrestres criaram através de mutações deliberadas nossa inteligência. Isso não contradiz a teoria evolucionista de Darwin. É apenas um passo adiante. Se aceitar isso como teoria, o fato de termos alguns genes extraterrestres em nós, então esses genes irão algum dia evoluir e se apresentar. Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Meu nome é Marcos Lopes. Estou aqui no norte dos Estados Unidos. Como vocês podem ver pelas cores das árvores, estamos entrando no inverno. Mas o nosso assunto de hoje é bem interessante. É sobre uma teoria que surgiu nos anos de 1960, avançou pelos anos de 1970, 80, se enfraqueceu nos anos 90, mas a partir do século 21, através de programas da History Channel, nós vemos ressurgir esta teoria. Erich von Däniken não é praticamente o mentor dessa ideia. É aquele que trouxe a ideia para ficar popular. Mas outros já tinham produzido essa ideia anteriormente. Eu comento isso num futuro livro que pretendo lançar e também é exposto aqui em meus canais, em séries mostrando sobre a vida de Erich von Däniken e as suas teorias. Mas a definição da teoria do astronauta antigo seria que afirmar que seres extraterrestres visitaram a Terra em algum momento entre 10 mil ou 40 mil anos atrás. Eles procriaram com seres humanos, ensinaram aos homens pré-históricos formas de arte, de ciência, construíram monumentos, inventaram aparelhos que existiriam até os dias de hoje. Quando os adeptos da teoria do astronauta antigo veem as pirâmides do Egito e outros grandes monumentos, eles acreditam que estão envolvidos extraterrestres nessas construções. Acontece que, quando nós verificamos as provas empíricas envolvidas neste assunto, percebe-se que, de fato, não existe provas concretas sobre esta teoria. Bem, o maior defensor da teoria dos astronautas antigos é Erich von Däniken. Erich von Däniken diz acreditar em Deus, conforme essa sua declaração. Você falou em Deus. Muitas pessoas pensam que você não acredita em Deus. Sie denken an Gott und viele Leute wollen wissen, dass sie nicht an Gott denken. E me impressionou muito ontem você falar que acredita sim em Deus e reza, ora a Deus. Ich habe Gott nie verloren. Ich bete heute noch jeden Abend. Eu nunca perdi Deus. Eu até hoje rezo toda noite. Dabei können wir Gott nicht erklären, aber wir wissen, Gott existiert. Mesmo assim a gente não pode explicar Deus, mas Deus existe. Excelente. Deus que Erich von Däniken diz acreditar é bem diferente do Deus expressado nas Escrituras, o Deus judaico-cristão. Ele faz novas interpretações de passagens do Antigo Testamento e querendo provar assim a existência de extraterrestres. Bem, o livro dele, Carruagens dos Deuses, é um livro de 1969 que tornou-se um grande best-seller internacional. No Brasil, o nome e o título do livro foi mudado para Eram os Deuses Astronautas, um nome até mais convidativo. Bem, aqueles que acreditam nessa teoria
eles de fato acreditam que os extraterrestres visitaram a Terra num passado distante e a evidência de sua presença pode ser encontrada em artefatos aparentemente inexplicáveis, como uma bateria de 1000 anos de idade e também em monumentos antigos e sítios arqueológicos como a Ilha da Páscoa, as linhas de Nazca e demais monumentos artísticos pela humanidade. Todos os mitos da criação falam de deuses descendo à terra em carruagens de fogo. Esses escritos antigos, religiosos ou não, faz com que eles acreditem realmente em pouso de extraterrestres e a sua influência sobre a humanidade. Bem, já os céticos, aqueles que não acreditam nesta teoria, dizem que não há evidências de que alienígenas visitaram a Terra e cruzaram com os seres humanos. Nosso DNA mostra que toda a raça humana descende dos hominídeos, ou seja, alguns acreditam que viemos do Homo sapiens, por exemplo, mas que eram homens que viviam na África, aproximadamente naquela região, há 120 mil anos atrás. Bem, os seres humanos não poderiam ser um híbrido de homens com ETs, porque não é encontrado nada no DNA do ser humano, portanto, eles não acreditam. O livro teria feito um sucesso absoluto apenas por curiosidade? Possivelmente. Mas por que a teoria de Erich von Däniken chamou a atenção para tantas pessoas da humanidade? É uma pergunta ainda mais importante. É válida a sua hipótese? A teoria do astronauta antigo baseia-se numa simples premissa, ou seja, nós fomos visitados. Bem, se rejeitarmos essa hipótese, então é impossível aceitarmos as conclusões que decorrem desta tese. Mas qual é a prova apresentada para apoiar a ideia de que os aliens visitaram a Terra, cruzando-se com os seres humanos e ensinando o homem primitivo tecnologias que na sua época seria incapaz de desenvolvê-la? Bem, uma das provas dos adeptos desta teoria do astronauta antigo seria a bateria de Bagdá, que seria um vaso de barro. Dentro dele encontra-se um cilindro de cobre preso no lugar com asfalto, e dentro do cilindro há uma haste de ferro com uma ponta de ferro oxidada. Wilhelm Koenig, um cientista alemão, ele encontrou o vaso em 1936, enquanto trabalhava no museu iraquiano, e ele descreve o objeto da seguinte forma: após reunirmos todas as partes e as examinarmos separadamente, torna-se evidente que isso só pode ter sido um elemento elétrico. Só era preciso acrescentar um componente ácido ou alcalino para completar o elemento. Então, esta bateria de Bagdá, que está datada aproximadamente de 250 a.C., para os adeptos da teoria do astronauta antigo, é uma evidência que não tem como refutá-la, segundo eles. Igualmente, então, seria interessante o aparelho conhecido como a máquina de Antikythera, que foi construído por volta de 80 a.C. Esta máquina era um computador primitivo que se acreditava ter sido usado para calcular as posições do Sol, da Lua e dos planetas. É uma caixa de madeira com várias engrenagens redondas e diferenciais e mostradores no seu topo. O sistema de engrenagens interligadas nesse aparelho de mais de 2.000 anos de idade só foi inventado depois de 1500 ao ser usado nos relógios. Mais uma vez, não sabemos como os antigos adquiriram o conhecimento necessário para construir tal aparelho. Artefatos como esses dois que foram citados são descobertas interessantes.
mas mesmo assim não trazem evidências sólidas de que foram construídos com a ajuda de extraterrestres, né? Há outros exemplos, como visitas de extraterrestres, que são teorias levantadas pelos teóricos dos astronautas antigos, é que eles acreditam que linhas de Nazca, que são ali feitas ali no Peru, são lugar para aterrissar espaçonaves espaciais, né? Nós temos também a Ilha da Páscoa, porém, depois de nós passarmos o século XXI, ficou evidente de que muito dessas teorias elas são descartadas pelo atual conhecimento científico e arqueológico que encontramos entre os cientistas, né? Não são realmente fortes evidências de que fomos visitados por extraterrestres. Hoje em dia, a teoria do astronauta antigo é ridicularizada pelos cientistas sérios. Existem explicações para artefatos aparentemente inexplicáveis, só não encontramos muitas vezes essas explicações, mas não quer dizer necessariamente que recebemos visitas de alienígenas. Apesar de tudo, Erich von Däniken defende suas teorias a todo custo. Continua a explorar o passado distante e desconcertante da humanidade. Se algum dia os arqueólogos vierem a se deparar com um artefato verdadeiramente alienígena, todos os livros sobre história e ciência deveriam ser reescritos, terão que ser reescritos. Mas até o presente momento, as teorias de Erich von Däniken, elas não passam de frutos da sua imaginação. Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.